Pai, nessa manhã te entregamos a nossa adoração, o nosso louvor através destas canções. Muito mais do que essas canções se expressam, seja a nossa adoração do nosso interior, fruto de lábios que confessam o teu santo nome. Vem nessa manhã, Senhor, e entra com consolo para aqueles que precisam do teu consolo, aquele que precisa de força, do ânimo, aquele que precisa ser ativado na fé nessa manhã, seja tocado por ti. Que a tua palavra venha de encontro aos corações quebrantados, que se submetem e obedecem ao Senhor. Nessa manhã encontra aqui homens e mulheres dispostos e disponíveis a obedecer a sua palavra, mesmo que isto custe o conforto, mesmo que isto custe até mesmo a própria vida. Que haja em nós um coração rendido ao Senhor, que as nossas almas se rendam ao Senhor. Em nome de Jesus, olha para cada vida aqui, para cada família aqui representada por um dos seus. Alcança aqueles que de alguma maneira se distraíram pelo meio do caminho, aqueles que nesta manhã se encontram angustiados e por esta razão não puderam estar aqui. Alcança aqueles que não desejaram estar aqui, que eles encontrem um lugar em tua presença nessa hora. Em nome de Jesus, alcança os nossos irmãos e irmãs, amigos, simpatizantes, que ao entrar, Senhor, na transmissão ao vivo, que possam receber a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor se agrade e receba o louvor, a adoração dessa equipe que acabou de ministrar, que chegue às suas narinas como oferta suave. Essa é a nossa oração, e nós expressamos gratidão por este privilégio, por esta oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, com saúde. Alcança aqueles que não têm saúde nesse momento, alcança aqueles, Pai, que estão doentes emocionalmente, aqueles que estão doentes fisicamente, aqueles que abandonaram, tiraram a mão do arado. Alcança eles pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de estarmos juntos, mesmo que ainda limitados no horário do culto e também a quantidade de irmãos aqui presentes. Ainda assim, Senhor, encontra aqui os adoradores que o Senhor tem buscado na face da terra. Encontra aqui corações verdadeiros e sinceros, leais e fiéis, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Antes de você sentar, aponte para alguém e dá um abraço nele assim, ó. Um abraço virtual, um abraço à distância. Se assente, querido. Glória a Deus, irmãos, pela oportunidade que temos. Todos os dias é uma nova oportunidade para você obedecer, submeter, ser fiel, praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Não se trata de seguir uma religião, não se trata de pertencer, de fazer parte de uma denominação. Se trata de ser a igreja que esta cidade precisa. Se trata de ser a igreja que este estado e esta nação precisam. Você crê assim? Por isso é muito importante que você estude a Bíblia. Você nunca conseguirá ser um cristão vivendo a plenitude do Senhor se você não for aquela pessoa que investe tempo com a palavra de Deus. Quando você investe tempo com a palavra de Deus, uma ministração como esta de hoje e a dos cultos anteriores, nas lives feitas pelos pastores, você vai ter uma dimensão, um alcance, uma visibilidade de entendimento muito maior, porque você sabe que aquilo que está sendo falado, você sabe que está na Bíblia. Você então se torna um bereano.
O bereano na Bíblia é aquele que, na medida que ele ouvia a palavra de Deus, ele consultava na Bíblia. E ele tinha, isso está na Bíblia. Por que tem muitas pessoas sendo enganadas hoje? Porque elas não têm conhecimento de Bíblia e falam coisas para elas que mexem na emoção delas, elas entendem que aquilo é verdade. Deixa eu falar um negócio para você. Quando a Bíblia fala que o seu coração é enganoso, ela está dizendo o seguinte, que aquilo que te emociona pode te emocionar, mas aquilo pode não ser a verdade. Quem já se emocionou assistindo um filme, pura ficção. Eu me lembro de uma galera que diz que quando um personagem herói aí morreu, né, acho que foi o Homem de Ferro que ele morreu, diz que tem um monte de gente que chorou no cinema. Para você ver como que a fantasia mexe com a alma das pessoas, Júnior. Um monte de gente chorou porque o Homem de Ferro morreu. E ficaram com raiva do cara lá. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu falo que é um engano. As pessoas são seduzidas por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas assistem. Nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com vocês, nos minutos que nós temos, a respeito desse texto aqui. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 4. Os nossos irmãos que estão na internet nos acompanhando, Tiago, capítulo 4, verso 4. Gostaria que, na medida que os textos fossem sendo relatados, você pudesse escrever aí, por gentileza. Se eu puder dar um tema a esta palavra, eu gostaria de chamar de infidelidade versus fidelidade. É uma competição. Todos os dias você busca ser fiel. Quem vai ganhar? A fidelidade ou a infidelidade? Depende de você. Depende do seu entendimento. E tudo que o inimigo quer é que você não tenha entendimento. E mais ainda, ele não quer que você tenha fé para crer. A fé é fundamental para você andar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode repetir bem forte? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode escrever aí? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 4, verso 4 diz exatamente assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu tenho certeza que nesses tempos de modernidade, com o avanço da internet, você já deve ter visto no Facebook a seguinte mensagem do fulano, da página daquela pessoa, seja um adolescente, seja um adulto ou não, seja uma mulher ou um homem, mas está escrito assim, em um caso sério, não, em um relacionamento sério com fulano de tal. Quem já viu isso na internet? Fulano está namorando, olha, fulano com ciclano, olha, entendeu? Esse negócio aí está dizendo que aquela pessoa assumiu de alguma maneira um compromisso. Agora, que nível de compromisso é que ela tem nessa questão de relacionamento sério? Isso é ela e a pessoa lá, certo? Eu quero trazer esse exemplo para você agora. Você pode dizer, eu estou em um relacionamento sério com Deus? Você pode dizer isso? Você consegue escrever isso? Escreve aí, eu estou num relacionamento sério com Deus. Porque o relacionamento sério com Deus requer fidelidade. O relacionamento sério com Deus requer obediência. O relacionamento sério com Deus requer fé. E fé é uma atitude. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus e a minha vida não ser coerente com aquilo que eu estou dizendo. O Vaguinho não pode dizer que ele é casado com a Cristiane, está num relacionamento sério com ela, se ele não respeitar ela, se ele não cuidar dela, se ele não proteger ela na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na chuva, no sol, no calor, no frio, com fome, sem fome. Faz parte, é um processo. E por causa das infidelidades das pessoas para conosco, às vezes nós nos tornamos infiéis para com o Senhor. Enquanto que você precisa entender que a infidelidade de cada um de nós não altera a fidelidade de Deus. Ele permanece fiel, aleluia. Você pode gritar bem alto, ele permanece fiel, apesar das infidelidades do seu povo. Você pode escrever, ele permanece fiel, apesar da infidelidade do seu povo. Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que
Deus fala muito sobre fidelidade. Você sabe que não dá para ser mais ou menos fiel. Ninguém pode ser mais ou menos fiel. Fidelidade não é algo que você fala, eu sou 98% fiel. Você precisa encontrar fidelidade no seu relacionamento com Deus, porque é só a fidelidade no seu relacionamento com o Senhor fará com que você seja fiel nos relacionamentos que você tem com as pessoas, com o cônjuge, com filhos, com amigos, com seus pastores, com a igreja que você faz parte. Você está inserido nessa igreja. Você não ajuda uma igreja, você é esta igreja. Quantos podem dizer amém? E que Deus é fiel e a nós, e cabe a cada um de nós sermos fiéis. Deus é fiel e cabe ao Vaguinho, a Cris, ao Géder, a Tainá, que o mundo hoje mostra, nos traz uma quantidade imensa de consequências. A infidelidade traz consequências terríveis. A infidelidade causa destruição na alma de uma pessoa que foi atingida com a infidelidade. Quando nós nos afastamos de Deus por causa das pessoas, por causa das coisas, por causa das circunstâncias, por conta dos problemas, sejam eles emocionais, financeiros, seja lá por qual razão, eu fui ofendido, eu fui magoado, eu fui ferido, eu estou decepcionado, a melhor coisa é me afastar. Quando você fala isso, você já começou a ser infiel para Deus. Porque Deus mandou você resolver seus problemas, quando Ele disse assim, que o humilde Ele exalta e o soberbo Ele abate. Ele mandou você resolver seus problemas, porque quem tem humildade, minha irmã Ângela, essa pessoa, ela não tem dificuldade de liberar o perdão, e muito menos de pedir o perdão, de admitir, eu errei, eu pequei. Eu não posso permanecer com este tipo de comportamento, porque isso não só fere aqueles que estão na proximidade, que estão se relacionando comigo, mas fere o meu Deus. A oportunidade de ser infiel surge todos os dias, em todas as horas, para todas as pessoas. A prova disso é que quando Jesus saiu de um momento de consagração, um momento maravilhoso na presença de Deus, o diabo apareceu para tentar seduzir Jesus com propostas irrecusáveis naquele momento. Se ele estivesse na carne, uma daquelas propostas ele teria aceito. A primeira delas, eu estou com fome, Júnior. Eu estou com fome, Clarival. 40 dias de jejum, a pessoa não pensa outra coisa a não ser em comer. E Jesus, carne, Jesus, homem, foi tentado nessa área. A maioria das pessoas não consegue jejuar 2 dias. Porque a carne grita mais alto. Pastor, quando eu jejuo eu fico com muita fome. Então não jejua, você não quer matar essa carne. Mais a pouco eu vou te mostrar um texto que fala sobre a carne. Mas eu gostaria que você entendesse que a infidelidade, ela entristece o coração de Deus. Escreva para mim, a infidelidade entristece o coração de Deus. A infidelidade entristece de quem, pastor? A sua. Eu sou infiel, pastor? Não sou eu que vou dizer isso para você. É você e o Espírito Santo que vão ser colocados nesse momento. Ele é fiel. Eu já disse e repito, Ele permanece fiel apesar das nossas infidelidades. Você pode dizer amém? Veja bem, irmãos, não há alegria quando há infidelidade. Quando há infidelidade, a gente tem destruição. E o caminho é o perdão e o arrependimento. O caminho para recomeçar sempre será o arrependimento e o perdão. Esse é o único caminho para reatar laços com o Senhor e laços com as pessoas que nós perdemos na caminhada. Eu não estou falando aqui de reatar relacionamentos com pessoas tóxicas, com pessoas que te seduzem para o pecado, com pessoas que a vida dela é viver em pecado, se dizendo crente, mas ela vive em pecado, ela bebe, ela fuma, ela adultera, enfim, ela participa de tudo aquilo que honra Satanás, mas ela vem para a igreja, porque a religiosidade dela diz que ela tem que estar na igreja. Ela entende que quando ela vem para a igreja, ela está bem, e não é assim que funciona. Então ser fiel a Deus, ser fiel porque Ele sempre será fiel conosco,
Essa deve ser a nossa condição. Mas pastor, eu conheço muita gente que é infiel. Não imite essas pessoas. Elas são exemplo para você do que não fazer. As pessoas infiéis, sejam elas cristãs, evangélicas, seja lá gospel, elas não são exemplo para nenhum de nós. Nós precisamos olhar como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tem alguém na sua casa orando, meditando, buscando na palavra, jejuando, independente do pastor pedir ou não? Você se tornou um cristão maduro, você sabe o que precisa fazer. Você tem vez que tem criança que tem 5, 7 anos, ele não precisa ser mais enviado, nem mandado pelo pai e a mãe para escovar dente. Essa criança já tem uma maturidade que a maioria que tem 13, 14 anos ainda precisa a mãe alertar, o pai alertar sobre limpar a boca. Eu estou falando de coisas simples e banais, mas que são essenciais, como por exemplo, eu não quero ter dor de dente, então eu tenho que escovar meus dentes. É simples assim. Na maturidade você entende o que precisa ser feito. Maturidade espiritual é entender que eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então todos os dias eu receberei propostas. Então se eu sou fiel a Deus, eu preciso observar algumas coisas. É preciso tomar cuidado com algumas coisas. É preciso decidir sobre algumas coisas. E você precisa entender que para sermos fiéis a Deus, nós precisamos escolher, precisamos decidir com quem vamos nutrir relacionamentos. Você tem amigos do mundo, você precisa ganhá-los para Jesus, para que eles também sejam amigos de Jesus. Você precisa entender que quando você se assenta na mesa dos seus amigos do mundo, e eles estão ali escarnecendo dos princípios de fidelidade, por exemplo, você precisa parar para pensar: isso me faz bem? Eu me sinto bem? Eu me acomodo bem? Que tipo de relacionamento você está nutrindo? Eu me lembro de quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tinha muitos amigos, e eu tinha poucos relacionamentos dentro da igreja, e eu não tinha vontade de ir para a igreja. E meu pai dizia: você tem que nutrir os relacionamentos na igreja para você poder entender isso. Porque deixa eu falar um negócio para vocês. A maioria das pessoas, eu não vou falar todos, mas 99,9% vem para a igreja não é por causa de Jesus, não. Eles vêm porque alguém que eles amam, eles vêm porque alguém que eles gostam, eles vêm porque alguém que eles respeitam os convidou, está indo, sentiu vontade porque aquela pessoa está lá. As pessoas vêm para a igreja por causa de relacionamentos. E você já percebeu também que elas saem por causa dos relacionamentos? Já percebeu isso? A falta de relacionamento, um relacionamento que está sendo deteriorado pela infidelidade, um relacionamento que está sendo deteriorado pela ofensa. Os relacionamentos são deteriorados porque existem dentro da igreja também aqueles que são sonegadores de perdão. Eu te ofendi? Provavelmente eu não sei. Você precisa chegar: pastor, naquele dia que você falou assim para mim, eu me ofendi. Vamos explicar, vamos entender o contexto. E se não há o que explicar, há um coração rendido, me perdoa. Não tive a intenção de te ferir, não quis te magoar. Agora, pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. É por isso que você precisa ser saudável dentro da igreja, para ajudar a curar quem chega doente. Você precisa ajudar a curar as pessoas. Se você tem filhos pequenos e eles estão com dores, eles estão reclamando de dores, você procura numa conversa aberta: o que você está sentindo, meu filho? Como que você está se sentindo? Aonde está doendo? Fala para o papai, fala para a mamãe, e você vai procurar tomar providências para resolver o que aquela criança está sentindo. Mas ela precisa te dizer. Uma mãe tem a habilidade, ela tem um entendimento de entender que um bebê que não fala nada, ela procura descobrir o que aquele bebê apenas chora. E por que ele chora? Gases, cólicas, dores. Por que ele grita daquele jeito? Fome. Ela fica estudando aquele bebê. Você precisa entender que quando Deus fala: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, aquele que se constitui, ou seja, aquele que se faz amigo do mundo, ele é um inimigo de Deus. E você já parou para pensar nisso?
que as relações que você mantém pode estar te afastando de Deus. Você está dizendo muitas vezes que com aquele relacionamento você prefere aquele relacionamento do que o teu relacionamento com o Senhor, porque o seu relacionamento com o Senhor libera em você o perfume de Cristo. O seu relacionamento com o Senhor libera em você a testemunha que você é. O seu relacionamento com o Senhor fará com que as pessoas vejam o Senhor na sua vida. Você já parou para pensar nisso? E que quanto mais você for mundano, relacionamento com as pessoas do mundo, a única razão pela qual você deve relacionar-se com o mundo é para tirar o mundo da treva em que vive. É para remover aquela pessoa daquela situação carnal em que ela está vivendo. Será que tem alguém me entendendo? Hoje é um culto de ceia, é um culto de ensino. Eu não estou aqui ensinando as minhas emoções para você, e confesso que nessa manhã elas estão bastante doloridas, mas eu preciso continuar, porque eu preciso viver pela fé e não por aquilo que eu sinto. Será que tem alguém me entendendo? Então pare de raciocinar com a sua alma e coloque o Espírito na sua vida e decida com quem você vai andar. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Você gosta de estar com amigos que falam palavrões, palavras chulas? Entenda que a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia diz: por tuas palavras nós seremos condenados e pelas nossas palavras nós seremos justificados. A morte e a vida estão no poder da língua. Não se assente na roda dos escarnecedores. Toda palavra torpe que o homem disser, ele vai ter que prestar conta. O que é torpe, pastor? É podre. Aquelas conversas podre, aquelas conversas chula, e que você está ali na roda, que massa, cara, que legal, cara, e vai compactuando. O mundo vai trazendo as músicas cada vez mais profanas, e você vai compartilhando, e vai absorvendo aquilo. Você está num caso de infidelidade, um relacionamento que está prestes a ser destruído de vez. Uma pessoa infiel, ela nunca vai esquecer quem ela traiu. E as pessoas pensam em Deus, e por isso elas acham que elas estão com Deus. Tem gente que não está mais junto fisicamente, mas é impossível não pensar na pessoa que foi infiel. E o infiel não consegue deixar de pensar em quem ele traiu. Mas eu repito para você, a nossa infidelidade não altera a fidelidade de Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, repetisse isso. A infidelidade do povo de Deus não altera a fidelidade de Deus. Ou ele permanece fiel, e a isso nós precisamos glorificar o Senhor. Mas eu não posso me conformar com uma vida de infidelidade. Eu preciso descobrir, melhor dizendo, eu preciso decidir, porque descobrir eu já descobri. Eu preciso decidir que tipo de relacionamento eu vou nutrir. Eu preciso decidir se eu vou ou não assistir aquela coisa que faz com que eu cometa atos de imoralidade contra as pessoas do meu relacionamento, a começar pelo cônjuge. E quando eu estou traindo o meu cônjuge, eu também estou traindo o Senhor. Quando eu estou traindo meu pai, eu estou traindo o Senhor. Quando eu estou traindo meus filhos, eu estou traindo o Senhor. Quando eu estou traindo a igreja, eu estou traindo o Senhor. Quando a igreja trai o seu pastor, ela está traindo o Senhor. Portanto, a característica de uma igreja do arrebatamento é fidelidade. Você pode gritar bem forte isso? A característica da igreja que será arrebatada é a fidelidade. Aí responda só para você: eu sou fiel. Porque você precisa avaliar com quem você anda, o que você anda assistindo. Outra coisa, você precisa pensar como você administra o dinheiro que chega na sua mão. O teu pai te deu uma mesada de R$50, não consegue ser dizimista em R$5. Papai não te ensinou, o pastor vai te ensinar. Qualquer dinheirinho que você pega, a sua fidelidade é demonstrada através do dízimo, porque o dízimo não é seu, é do Senhor. E aí você devolve. Seja lá o valor que vem à sua mão. Tem gente que ele precisa devolver 500 porque ganhou 5 mil, ele vai lá e devolve 200. Pode ter certeza, você vai ganhar 2 mil, porque você está profetizando quando você só entrega 200.
Você profetiza. É muito dinheiro para a igreja. Não se trata de ser dinheiro para a igreja ou não. Se trata do seu coração fiel ou infiel. Na época de Ananias e Safira foi exatamente isso que aconteceu. Ficando com tudo, era tudo deles. Você precisa saber que você precisa ser fiel, porque a Bíblia diz que Deus busca os fiéis da terra. Se você olhar o texto de Mateus 25, verso 21, diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Um recebeu 5 talentos, multiplicou por 5, multiplicou, virou 10. E o Senhor fala para ele: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, 5 talentos. O outro recebeu 2. Ele fala: muito bom, servo, você fez 4, você foi fiel, venha para o gozo do teu Senhor, venha se alegrar com o teu Senhor. E o terceiro recebeu 1 talento. Por isso, deixa eu falar algo para você sobre isso. Não existe ninguém na face da terra que não recebeu 1 talento para honrar a Deus. Portanto, o que você está fazendo com o seu talento demonstra o seu nível de fidelidade. E como eu disse, nível de fidelidade é 100%. Eu estou 98% fiel, pastor. Não é fidelidade, é infidelidade. É infidelidade. Quando esse homem que recebeu 1 talento, ele disse assim: eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor tira onde não é seu, por isso eu peguei e guardei. Está aqui o seu talento. Sabe o que foi que ele ouviu? Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Se você pensa assim de mim, você deveria então pegado o meu talento e dado aos banqueiros. Sabe o que significa? Você não é capaz de multiplicar o seu talento, não sabe o que fazer com o seu talento, porque o talento é uma coisa que é uma característica daquilo que você mais faz. Você tem essa característica, aquilo que você mais se dedica. No que você tem talento? O seu chamado tem a ver com o seu talento. O seu chamado tem a ver com o seu dom. E isso vai comprometer você daqui para a eternidade. Você foi chamado para ser um funcionário, um empresário, um provedor, e o diabo quer transformar você no oposto: avarento, enganador, infiel. Existem pessoas milionárias infiéis, milionários que são avarentos, milionários, eles não estão pensando em Deus. Olha para mim, escute isso. A Bíblia diz que aquele homem que guardou o seu talento foi lançado nas trevas exteriores. Você precisa pensar nisso. Nessa manhã o Senhor está te chamando para ser fiel. Nesta manhã o Senhor está chamando cada um de nós, independente da idade e do tempo que a gente tenha como igreja, a sermos fiéis. Existe infidelidade naqueles que colocaram a mão no arado. Um dia estiveram aqui ensinando, estiveram aqui tocando, estiveram participando, mas não permaneceram. E a Bíblia diz que você precisa pôr a mão no arado e não abandonar mais. Então uma pessoa fiel, ela põe a mão no arado. Uma pessoa fiel, ela permanece na obra. Está doendo, pastor? As pessoas são muitas vezes, por conta da responsabilidade que elas têm, elas vão ao trabalho doente. Irmão Jefferson, você já trabalhou doente porque tinha prazo para entregar? Várias vezes. A pessoa responsável, ela faz isso. Você já saiu, Júnior, para trabalhar, para levar material para a tua obra, porque tem que trabalhar doente, o corpo dolorido? Mas a maioria das pessoas não tem essa mesma fidelidade quando elas estão doentes, quando se trata de vir ao culto. Eu estou doente, pastor, por isso eu não vou para o culto. E nesses dias, o noticiário tem adoecido as pessoas, e o inimigo tem se aproveitado disso, e ele tem lançado dardos inflamados na vida das pessoas, que elas não estão sentindo falta de Deus, elas não sentem falta de igreja, elas não sentem falta de Bíblia, elas não sentem falta de orar, elas não sentem falta. O coração endureceu, e a Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Quem está me entendendo pode dizer amém? Nessa manhã o Senhor está te chamando para ser fiel. Não serei eu a que vou dizer: Tainá é fiel, Mateus é fiel. Não serei eu. Nelly é fiel. Não vou ser eu, não serei eu.
É você com o seu dia a dia, com as suas decisões, com quem você se assenta para um café, com quem você se assenta para compactuar o teu coração, para participar o teu coração. Nível de fidelidade? Pastor, eu acho que eu estou mais ou menos. Então você é infiel. Você está crente? Pastor, eu estou quase crente. Então você é infiel. Porque a infidelidade, na maioria das vezes, é porque a pessoa perdeu o temor. Perdeu o temor, então ela se relaciona com pessoas, e eu sempre disse que as pessoas que você não pode confessar para o seu pai, não pode confessar para a sua mãe, não pode confessar para os seus superiores, seus pastores, não pode confessar para o seu cônjuge aquilo que você está fazendo, provavelmente você está numa aliança séria, num relacionamento sério. Com quem? Com quem? Vocês sabem das coisas. Ah, pastor, mas eu não tenho relacionamento sério com o diabo, não. A vida é sua. É você que vive o dia a dia. O Espírito Santo, ou ele está dentro ou ele está fora. E quando ele está fora, ele só observa. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, contemplando todos eles. Ou o Espírito Santo mora em você, ou ele mora fora de você. Não existe esse negócio dele ficar dentro, fora, dentro, fora. Você vai ficar dando ordem de mudança para o Espírito Santo? Hoje eu quero ser infiel, Espírito Santo. Hoje eu quero tomar todas. Hoje eu quero falar mal de quem quer que seja. E às vezes involuntariamente as pessoas estão fazendo isso. É porque o inimigo já consegue manipular a sua alma para encaminhar o nosso entendimento. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 16 e 18. Escreve aí, Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 18. E lá diz assim o apóstolo Paulo, orientando a igreja do Senhor Jesus, portanto, falando com você, independente da sua idade, Lara. Ele está dizendo o seguinte: por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você entende quando eu digo aqui que você, andando no modo alma, você vai satisfazer as suas vontades, você vai viver de acordo com as suas vontades? Quando eu sou ofendido e eu percebo que eu estou ofendido, eu preciso começar a trabalhar a minha alma para se render ao meu espírito, porque a ofensa me separa de quem me ofendeu. Às vezes eu não quero confusão, então o que eu faço? Eu me afasto. Eu estou sonegando o direito de consertar, e por causa dessa atitude eu vou para o inferno, porque eu recusei-me a ir com quem eu me ofendi. Eu recusei, e provavelmente ela nem sabe que me ofendeu. Você já recebeu alguém dizendo para você, eu queria te pedir perdão, e você fala, de quê? Seja parente, seja amigo, e a pessoa fala, me perdoa. Mas de quê? Não é nada não, mas me perdoa. E você não tem nada contra a pessoa, você nem sabia, você abraça ela e está tudo bem. Já aconteceu isso? Aí você fica, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? O Senhor mandou você perdoar 70 vezes 7 porque Ele sabia que você ia entrar em desacordo. Não acumula as coisas não, que pode ficar cada vez pior. Gálatas capítulo 5 diz, vivam pelo Espírito. Uma outra versão, talvez a sua, diga, andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfarão a vontade da carne, a concupiscência da carne, que é sinônimo de desejo. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que deseja. Portanto, aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai vencer. Por isso que quando o pastor fica aqui, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, ouça a palavra de Deus, encontre, hoje a internet permite que a gente ouça a palavra. Nesse momento aqui, nós temos 21 pessoas que estão se somando a vocês e ouvindo essa palavra, fora aqueles que assistirão em outros momentos. Então se una, alimente o seu espírito, porque se você não alimentar o seu espírito, com toda certeza você vai alimentar a sua carne. Com toda certeza você vai alimentar a sua carne. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Romanos capítulo 8, versos 6 e 9, escreve para a gente aqui, Romanos capítulo 8, versos 6 ao 9. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte. Eu faço um paralelo aqui com o texto que diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha só, lembra de o texto inicial? Aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A sua alma, ela fica amiga do mundo. E o Senhor diz assim, olha para mim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pastor, mas eu estou no mundo. Não, cuidado, você está de passagem. A nossa casa ainda é logo ali. E a qualquer momento, é no abrir e fechar de olhos, você vai estar na casa com o Senhor, junto com o Pai eternamente. Ali não haverá choro nem ranger de dentes, ali não haverá sofrimento. Na presença do Pai, para onde todos iremos, se permanecermos fiéis, se perseverarmos em fidelidade. Portanto, escute o que a palavra diz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A tua carne não consegue. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Agora presta atenção: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se ele não está lá, você é carne, e você é infiel. Eu sou infiel. Quem anda na carne é infiel. Você pode gritar bem forte: quem anda na carne é infiel. Você pode escrever aqui: quem anda na carne é infiel. Isso não é o pastor Géder que está dizendo. Romanos 8:8 é na sua Bíblia, você acabou de ler. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Pastor, mas eu sou uma carne. Não, você não é uma carne. A Bíblia diz que você é um espírito. Você tem uma alma que habita nessa carne. Então a sua carne nunca vai se converter. Então, se você andar pelo que a tua carne sente, às vezes eu estou em casa e é dia sim, dia não, eu tenho procurado exercitar meu físico, pedalando, e a minha carne não quer saber de sair. Ontem mesmo eu planejei. Eu cheguei de um compromisso, eu e o pastor Júnior, eu cheguei em casa, gastei uma meia hora ali fazendo alguma coisinha, e vou tirar uma sonequinha. Quando for umas 4h30, 4h45, eu vou pedalar. Acordei 6 horas, olha que carne marvada. Já aconteceu com vocês também, de planejar fazer isso e não fizeram? Então, a minha carne não quer saber de pedalar, ela não gosta. Assim também a sua alma não quer saber de Bíblia. Pastor, eu não gosto de ler. Se vira, se discipline, porque se você não ler, você não vai virar em nada nessa vida. Isso é para ímpio, isso é para ateu, é para à toa, é para crente, isso vale para todo mundo. Analfabetos e analfabíblias são ignorantes a respeito da vida. Um analfabíblia, ele é ignorante a respeito da eternidade com Cristo. Por isso, entenda Romanos capítulo 8, versos 6 a 9. E eu quero encaminhar para nós concluirmos. Abre a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14, verso 13 e 14. Ezequiel 14, verso 13 e 14. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, olha só, Noé, Daniel e Jó, 3 homens que são referência de fidelidade na Bíblia, são referência de perseverança, são referência de obediência, são referência de submissão, são referência de temor a Deus. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nessa cidade, por sua retidão, olha só que coisa incrível, meu irmão Clarival, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Deixa eu falar, por mais que a Érica tente salvar o Isaac, a única maneira que ela tem de fazer isso é sendo um modelo para ele de fé. Porque na hora do arrebatamento, se o Isaac não imitou a fé da mãe dele, ele fica. Mas ele é o filhinho da mamãe. Fica. Mateus está ali, se ele não imitar a fé do pai e da mãe, fica. E quem ficar? Davi. Otávio. Quem ficar? Eu pensava sobre isso quando era criança, eu falava, eu entro no bolso do meu pai, eu agarro na perna dele, mas eu sei que eu vou ser arrebatado. Por que eu falava isso? Porque meu pai sempre estava orando, meu pai sempre estava de joelho, eu chegava em casa, meu pai estava orando, meu pai ficava estudando a Bíblia, e eu via isso, e eu falava, qualquer coisa, eu agarro no meu pai, Júnior, eu agarro no meu pai e eu vou ser arrebatado.
Não vai funcionar. Não será dessa maneira. Por isso que os pais devem ser exemplo para os seus filhos. A igreja diga amém. Aqui diz: por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, o soberano. Então, você não vai poder se apegar a Noé, Daniel e Jó. Você não vai poder se apegar ao homem de Deus, à mulher de Deus que vive próximo a você, se você não se tornar um imitador, uma pessoa que segue estes exemplos. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém. E Salmo 73, verso 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Salmo 73, verso 27. Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Amém, Mohamed? A falsidade dos infiéis. A Bíblia diz assim, gente, olha para mim. Aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Quem já viu isso? Vive aqui de aparência. Parece que é, mas não é. Pensa que tem, mas não tem. Pensa que sabe, mas não sabe. Pensa que é crente, mas é morno. E o Senhor fala: você poderia ser frio ou quente, mas porque você está nessa condição, eu estou a ponto de vomitar-te. Aqui está falando de alguém que usa de falsidade, vive uma capa, vive uma vida de aparência, engana o cônjuge, engana os pais, engana filhos, engana patrão, engana pastores. Na verdade, você não está enganando essas pessoas, você está se enganando. Está se enganando. Tiago capítulo 1, verso 22, portanto, Tiago 1, verso 22, sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É Bíblia. Você não precisa ser perfeito, entenda o que eu estou dizendo, eu não estou liberando você de buscar a perfeição, mas você precisa andar na presença para ser perfeito. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E se Deus chegar e eu não estiver perfeito ainda, pastor, fique tranquilo, Ele viu você o tempo todo buscando a perfeição. Yes! Você entende isso? Você pode não estar pronto com questão da perfeição, mas você não aceita viver no pecado, você não se conforma com a murmuração, com a calúnia, com a difamação, com a ofensa, você não guarda isso no seu coração, você não retém o perdão, você libera perdão. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! E eu termino com esse último texto, até para explicar. Às vezes as pessoas me perguntam: você não está bem, né, pastor? Eu falo: poxa vida, a gente fica... às vezes eu digo para minha filha: eu queria ter outra cara para te agradar. Claro que eu não me conformo. É claro que sorrir é melhor. Sorrir faz bem. Claro que eu não quero ter uma cara carrancuda. Mas o Salmo 119, 158 diz assim: com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Eu ando com pessoas, e quando você anda com pessoas, você percebe o nível de fidelidade que ela tem. Você percebe o cheiro agradável e o cheiro desagradável pelo que ela fala e pelo que ela faz. Você percebe isso pelo testemunho que as pessoas dão a respeito dela. Então, quando eu fico sabendo o testemunho do fulano, do beltrano, do ciclano, isso me entristece. Me entristece. Porque eu sou bonzinho e maravilhoso, eu sou o pastor amado. Não. Isso me entristece porque o Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz que você não pode entristecer o Espírito Santo. Isso me entristece porque Hebreus diz que você deve obedecer e submeter o seu pastor como quem vela pela sua alma. E fazer o seu pastor gemer não é bom para você. Então eu me entristeço. A falta de reciprocidade entristece, a falta de lealdade entristece. Você não fica triste quando seus filhos que são crianças ou adolescentes te desobedecem? Você fica feliz, Cris? Ai, que maravilha, o Mateus e o Vinícius me desobedeceram. Ai, eu sou uma mãe tão feliz e maravilhosa.
Ninguém em sã consciência, isso é doença, ninguém faz isso. Mas a fidelidade faz vocês honrarem. Que criança obediente, que adolescente fiel, que homem de Deus, que mulher de Deus. Eu vou imitar essa pessoa, eu quero andar com ela, porque ela é uma referência. Essa pessoa tem caráter. Em 2001, quando eu conheci o pastor José Rodrigues, eu falei, uau, que homem. Eu preciso andar perto desse homem. Eu lavei os pés dele. Eu fiz uma aliança com ele, que eu nunca mais ia sair de perto dele. Meu coração, a minha alma, nunca mais. Eu me lembro de pessoas dizerem, o pastor idolatra o pastor José. Ele é um homem como outro qualquer. Eu só estou fazendo o que a Bíblia diz. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E quem conhece o pastor José aqui sabe muito bem do que eu estou falando. E ele não é um docinho, viu? Eu já vi ele errar. Eu já vi ele pedir perdão porque errou. E isso faz eu querer ficar perto dele. Eu já vi ele furioso, eu já vi ele na carne. Eu já vi ele dando um sacode em mim assim, que quem estava perto ficou apavorado. E eu feliz porque eu estava sendo corrigido. Ele me ama. E eu falei para a pessoa, o dia que você for corrigido por ele, é que você é amado. Quem não aceita a correção, meu irmão, é bastardo. E a pessoa regalou o olhão assim. Nessa manhã eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração. Você está num relacionamento sério com o Senhor? Eu quero orar com você, por gentileza, fique em pé. Quero orar com você que está no Facebook. Assim que terminar esta oração, eu também vou encerrar essa transmissão. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar até aqui nesse momento. Se você puder, compartilhe esse vídeo, essa palavra, para que ela alcance mais pessoas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque nessa manhã a sua palavra é inspiradora, motivadora, exortadora, sua palavra é corretiva, e nesse instante aqui estão homens e mulheres, independente da idade, independente do tempo que eles tenham no Evangelho, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, a começar comigo, que estou aqui, Senhor, na condição de ministrante dessa palavra, que ela seja praticada em todo o tempo da minha vida, que juntos nós possamos construir um reino que não se abale, o reino do Senhor aqui nessa cidade. E quando o Senhor voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, nós estejamos e sejamos encontrados fiéis. Nos livra, Senhor, de um coração infiel. Nos livra, Senhor, de sermos pessoas desleais. Nos livra de cultivarmos relacionamentos que prejudicam o nosso relacionamento com o Senhor. Nos livra, Senhor, de nos assentarmos à mesa dos escarnecedores e nos deleitarmos nesta mesa. Nos ajude em nome de Jesus a escolhermos com quem andamos. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis nas nossas finanças, a sermos fiéis ao Senhor nas nossas decisões, que sejamos disciplinados em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, hoje e para sempre. Amém e graças a Deus.